Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e nós fazemos vídeo aulas comparativas entre o conhecimento, o pensamento ocidental e a sabedoria do Oriente, o hinduísmo, dos Vedas, dos textos como Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, entre outros. Essa videoaula ela é uma continuação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é uma continuação de uma aula que nós já estamos trabalhando, que são os Shadarshanas, que são os 6 sistemas de filosofia indiana, os 6 sistemas de filosofia da Índia. Então a última aula, eu vou deixar aqui no link para vocês. A última aula a gente deu uma introdução especialmente para estabelecer o que o Oriente entende por conhecimento, por epistemologia, e o que o Ocidente trabalha. Então nós vemos que existe uma possibilidade de comparação entre o que é filosofia no Ocidente e os darshanas no Oriente e na Índia. Então nessa videoaula de hoje nós vamos propriamente nós vamos entrar nos darshanas. São 6 sistemas filosóficos. Hoje a gente vai trabalhar com Nyaya, que é o sistema lógica, sistema de lógica, epistemologia, e depois Vaisheshika. Ambos se complementam. O Nyaya, desculpem, ele vai trabalhar com as regras lógicas da epistemologia do conhecimento, que vai desembocar no sistema Vaisheshika, que é um sistema tomista, que tenta explicar o universo a partir dos átomos. Ok? Então isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Aqui então é o estúpido que vos fala. Shadarshanas. Nyaya é o realismo lógico que vamos trabalhar hoje. Vaisheshika é o pluralismo atomista, que também vamos trabalhar hoje. Sankhya, análise de matéria e espírito, fica para a próxima aula. Yoga, disciplina e controle mental, ou autocontrole também. Aqui a Yoga de Patanjali. Karma Mimamsa, ciências ritualísticas, que é a interpretação dos hinos védicos, e o Vedanta, que é a ciência da realização divina, que vem trabalhar com a metafísica dentro dos Vedas. Tá bom? Essas duas últimas, Karma Mimamsa e Vedanta, elas são muito mais presas e relacionadas com os Vedas. Então aqui, Nyaya Sutras, os princípios lógicos do conhecimento possível, conhecimento das Brahmanas. Nyaya, período aproximadamente século II depois de Cristo. Nessa época estava tendo uma revolução tanto no Ocidente, né, especialmente na região da Roma, da Itália, Grécia, etc. Um intercâmbio entre Ocidente e Oriente. E o principal proponente do sistema Nyaya vai ser Gautama Rishi. Sua principal obra, o seu principal livro, que é conhecido até hoje, é o Nyaya Sutra, ou seja, os sutras que falam sobre a lógica, ou Akshapada. Então, as principais características do sistema Nyaya são conhecida também como Nyaya Vidya ou Tarka. Tarka também é outra palavra que pode ser traduzida como lógica. Tarka Shastra. A ciência da lógica e do raciocínio. Isso lembra muito, nos remete muito ao órgão de Aristóteles. Trata-se de um sistema que analisa a natureza e a fonte do conhecimento válido e não válido, seus meios e fins, ou seja, um sistema onde se dá grande importância ao objeto do conhecimento e seu sujeito. Pramana Shastra. Pramana, essa palavra que eu já utilizei, ela significa os métodos de se evidenciar
um conhecimento. Então, Nyaya, a lógica, ela vai analisar os passos de um método válido de adquirir conhecimento. Shastra, como vocês sabem, quer dizer escrituras. Então, existem 4 principais métodos de conhecimento válido, ou pramanas, em Nyaya. Primeiro, a pratyaksha, que é a percepção sensorial, que se divide em laukika, formas normais ou ordinais de percepção, ou seja, visão, tato, paladar, audição. Nirvikalpa, percepção indeterminada ou breve das coisas. Samanya lakshana, relação das características gerais do objeto. Lembre que já envolve um pouco de anumana, né, das inferências. Depois nós temos o Gyana Lakshana, a relação que fazemos devido a um conhecimento prévio. E essa é muito utilizada pela mente, esse método de adquirir conhecimento, essa pramana. Nessa videoaula eu estou sendo bastante breve e resumido com a exposição. Eu já dei essa aula no Templo de Belo Horizonte em 2012, e nessa aula que eu dei em Belo Horizonte ela foi muito mais extensa, muito mais completa. Então aqui eu estou fazendo um apanhado, um resumo de todo o assunto, simplesmente para que fique registrado, né, como videoaula no YouTube, né, como acervo. Yogaja, faculdade perceptiva dos yogis de intuição. Então, a Anumana, propriamente dita, é o processo de inferência. A maior parte da experiência das mentes finitas é muito mais imediata e inferencial, não imediata e perceptível. Assim, o termo Anumana quer dizer conhecimento póstero, ou a cognição ou conhecimento que segue outro conhecimento. Ou seja, a questão da indução, da dedução, nós colhemos o material, o sedimento do mundo através dos sentidos, através de pratyaksha. Então depois, com esse conhecimento, com a memória desse conhecimento, nós fazemos as inferências em Anumana. Só que ele também é um conhecimento falho, como esse exemplo da montanha aqui clássico, demonstrado em Nyaya. Quando alguém vê fumaça em uma montanha distante e se lembra de sua experiência de concomitância universal entre a fumaça e o fogo, conclui que deve haver fogo na montanha. Onde a fumaça há fogo. Esta é uma inferência que consiste em anunciar a qualidade de um sujeito baseando-se em um sinal já conhecido que acompanha a qualidade inferida. O que se infere no exemplo, o fogo, se chama sadhya. O que tem que ser provado, probandum. O sinal que permite fazer a inferência se chama hetu. Seria o coito, né, no silogismo aristotélico. A razão, probans, denominada também linga ou sadhana, neste exemplo a fumaça. O sujeito em que se infere a qualidade é o paksha, a montanha no exemplo. Os 3 termos correspondem aos termos maior, médio e menor do silogismo aristotélico. Então aqui a gente está usando o professor Mahadevan, que é um filósofo da Universidade de Nova Delhi, se não estou enganado, e aqui a gente está usando o livro dele, como na videoaula anterior, que é o Convite à Filosofia da Índia. Upamana. Então, este é o terceiro método válido para se experienciar, para se adquirir conhecimento dentro do sistema de Nyaya. O processo mental de se efetuar comparações nos remete à suposta descrição de um nome ou objeto, baseando-se na semelhança com alguma outra coisa conhecida. Dessa forma, se sabe de algo
sem ter sabido antes. Então, simplesmente por alguma coisa que eu experienciei, alguém traz uma informação nova, então eu faço uma comparação e eu posso inferir, isso deve ser assim. Um exemplo dado aqui é o da vaca. Um homem da cidade não sabe o que significa gavaia, a vaca selvagem. Aprende de um camponês que gavaia é um animal parecido com a vaca. Posteriormente, o cidadão vai ao campo e vê um animal que se parece com uma vaca. Lembra-se da informação que com respeito a esse animal lhe dera o camponês e sabe desta forma que este animal é o que se chama de gavaia. Então veja como que é rica os métodos epistemológicos do Nyaya, e esse é apenas um sistema filosófico para vocês entenderem como a Índia não é carente de métodos de fazer filosofia. Então este Shabda aqui entre nós, os Gaudiya Vaishnavas, ele é o principal método, o principal pramana, o principal método de se evidenciar conhecimento, que é o testemunho válido, que é a revelação dos rishis, ou dos sadhus, ou dos místicos, dos santos, as pessoas santas. Na filosofia Nyaya, Shabda é definido como a declaração de um apta, pessoa confiável, uma pessoa na qual suas palavras e atos são da maneira como ela pensa, ou seja, ela tem um comportamento moral e reto impecável, sem duplicidade. A mente dessa pessoa, ações e discurso estão em perfeita harmonia. Por isso ele se torna apto a entender as coisas como elas são, a ter acesso à revelação, ao conhecimento superior da verdade absoluta. E ele é, portanto, aceito como uma autoridade. Aqui então Suhotra, que também escreveu, Suhotra Swami, que escreveu um livro sobre os Sadarshans. As declarações orais ou escritas dos grandes sábios são aceitas como um meio de conhecimento válido ou testemunho. Tais testemunhos são de dois tipos: védico, vaidika, ou seja, dos rishis, como Yagyavalkya, Kapila, Vyasadeva, entre outros personagens dos Vedas, e secular, Laukika, que é feito por pessoas santas. Poderíamos incluir aqui a Rupa Goswami, Jiva Goswami, etc. Então vamos à teoria do eu. Como é que ele explica, o Nyaya explica o eu? Lembre-se, 2 pontos são muito importantes a serem explicados num sistema filosófico. O que é o eu, ou seja, quem sou eu, e qual é a causa de toda a realidade, ou seja, quem é Deus. Então esses 2 pontos, eles demonstram a autenticidade, eles demonstram a autenticidade, a grandeza de um sistema filosófico e teológico. Essas 2 questões, a questão do eu e a questão de Deus. Em Nyaya, o eu é entendido como a alma, a substância individual que anima o corpo, aquele que experiencia, que atua e desfruta. Atma. Ela, a alma, é eterna e transcendental à matéria. Até aqui tudo bem. A alma experimenta o mundo externo através da mente e dos sentidos. Toda conexão e estado de consciência surge dentro da alma quando a alma é relatada pela mente, a mente pelos sentidos e os sentidos pelos objetos externos. Assim, Deus, como a primeira causa operante das forças universais, é o Criador do mundo, e Deus é também o conservador, aquele que faz com que os átomos se mantenham unidos e continuem essa existência em ordem para que se mantenha um universo físico. Então a gente vê aqui já uma interpolação, com a filosofia de Vaisheshika, tendo a necessidade dos átomos
da existência dos átomos para explicarem a realidade. De acordo com Mahadeva, os átomos têm que unir-se para constituir os objetos. Estes não podem mover-se por si mesmos, pois são insensíveis. A conjunção dos átomos responsáveis pela criação cósmica implica na existência de um ser inteligente responsável por esta conjunção. Este ser é Deus. Só que o sistema de Nyaya e Vaisheshika, eles vão dar uma importância em demasia a esses átomos. Eles vão dar mais importância do que o próprio papel da alma e de Deus. O Bhaktivinoda Thakura faz a seguinte crítica ao sistema Nyaya. Segundo o Nyaya Shastra, a Diva e o Brahman são eternamente distintos um do outro. Na verdade, eles são iguais em substância, mas são diferentes em quantidade. São iguais em qualidade, Brahman, mas são distintos em quantidade. O Brahman ou Para-Brahman é ilimitado e a Diva, ela é pequena, né? Ela é uma centelha. Por isso não fica claro do ponto de vista Nyaya como a cessação de todas as misérias ocorre. Segundo o Vedanta, no entanto, Mukti refere-se ao alcance do Brahman indiferenciado, ou, em outras palavras, ao fato da Diva atingir o estado de unidade com o Brahman. Já que a Diva é totalmente distinta do Brahman, qual seria a meta então do sistema Nyaya? O que seria a liberação? Então, Hridayananda Maharaj, em seu comentário ao 10º canto, ele aponta esse equívoco de Gautama Rishi. Pela sucessiva destruição de conceitos falsos, como mau caráter, ação enleante, renascimento e miséria, o desaparecimento de um destes, permitindo o desaparecimento do próximo, pode alcançar a liberação final, ou seja, simplesmente acabar com as más qualidades, né? Esse é um verso do Nyaya Sutra. Mas como acreditam que a consciência não é uma qualidade essencial da alma, os seguidores da filosofia Nyaya ensinam que uma alma liberada não tem consciência. Estranho. A ideia Nyaya de liberação, portanto, coloca a alma num estado de pedra morta. Os Vedas personificados chamam de Satomritin, a tentativa desses filósofos de matar a consciência inata da alma. Porque, de acordo com os Vedas, a alma é sempre consciente e sempre plena de conhecimento, em todo momento. Mas aqui no sistema Nyaya você desenvolve as virtudes, né? Elimina as más qualidades, os vícios, mas depois você não tem consciência. De que vale isso? Então agora vamos entrar no sistema que é acoplado, que é a continuação do sistema Nyaya, que é o sistema Vaisheshika, que é o sistema de teoria atômica. Então, o período aproximadamente no século IV depois de Cristo, e o seu principal proponente foi o Kanada ou Uluka, quer dizer coruja em sânscrito, porque existem duas teses para isso. Uma, a de que ele, como no Ocidente, né, como a coruja, ela enxerga tudo, né? Ele tinha essa visão. Ou então porque ele saía só à noite e descansava e se resguardava durante o dia para não se encontrar com pessoas materialistas, etc. Posteriormente esse nome de Uluka ou coruja. Então a principal obra de Kanada é o seu Vaisheshika Sutra. Então suas principais características do Vaisheshika são que ele é um sistema estritamente relacionado com o Nyaya. Isso já foi trabalhado. O termo Vaisheshika deriva-se de Vishesha, que significa excelência ou distinção. A filosofia Vaisheshika defende uma forma de atomismo e postula que todos os objetos do universo físico são redutíveis a um número
finito de átomos para Manu. Ou seja, tudo no universo se reduz a átomos. Do ponto de vista físico, do ponto de vista fenomênico, isso está muito bem. Então isso também já era falado paralelamente por pensadores como Leucípodo, Demócrito, na Grécia pré-socrática. Existe um paralelo, né? As coisas compostas, terra, água, fogo, etc., são divisíveis em partes e o processo de divisão se detém quando se alcança o mínimo divisível, ou seja, chegou no átomo, chegou na essência de tudo. Só fazendo uma ressalva, então aqui nós vimos que o processo, que a filosofia Vaisheshika, ela vem no século IV depois de Cristo. A filosofia de Demócrito e Leucípodo, ela é anterior a esse período. Então nós temos 7 categorias de realidade. Eu não vou me deter muito em relação a isso. Quem quiser depois pode perguntar, a gente pode tentar ler e tentar explicar. Então, Dravyas são as 9 substâncias que formam a realidade fenomênica. Prithvi, a terra; Kala, tempo; Dik, direção; Ap, água; Akasha, éter; Atman, o eu; Tejas, fogo; Vayu, ar; Manas, mente. Então a teoria atomista, ela indica que as coisas materiais estão formadas por átomos. A diversidade que se observa no universo se deve ao número de átomos que entram na composição de algo e também às diferenças qualitativas. Suas qualidades distintivas são, respectivamente, odor, sabor, cor e tato. Disse que os átomos são globulares. Parimandalaya. Os átomos não são espaciais, ou seja, eles não têm dentro e fora. As coisas se formam a partir da combinação de 2 ou mais átomos. Então vamos lá, a teoria do eu, a teoria do sujeito. Vamos ver o que eles falam sobre isso. O eu, ou Atma, não se trata de uma combinação de elementos materiais. Ela é suprassensível e espiritual, eterna, onipenetrante e infinita. O cultivo das virtudes éticas e a aquisição de conhecimento constituem os meios para a alma se liberar. Conhecimento aqui significa penetrar na verdadeira natureza das categorias. Se a pessoa sabe que o corpo não é mais que uma disposição de átomos e que os objetos também são compostos atômicos, abandonará seu apego a eles. Qual é a concepção de Deus que eles conseguiram desenvolver? De que maneira uma força insensível e invisível, como é a potência oculta, a Drashta, pode produzir o curso ordenado das coisas? A ordem do mundo requer um autor inteligente, um autor onissapiente. Deus, portanto, é a causa eficiente da criação do mundo. Mas como é que eles vão ver Deus? Assim como Nayayika, o Vaisheshika é também um seguidor do Shaivismo. Ou seja, eles acabam descambando, né, para o Shaivismo, para uma das religiões purânicas, e acabam, consequentemente, descambando para o impersonalismo. Identifica Deus como o Senhor Shiva no Sankshipasharika, uma obra Advaita, ou seja, Mayavada. O autor Sarvagyatma descreve Shiva como o Senhor venerado por sábios eminentes como Kanada. Mas muito provavelmente essa adoração a Shiva, ela não envolve amor, não envolve devoção. Por isso eles usam essa adoração ao Senhor Shiva como uma escada para se fundirem no Brahma Jyoti. Então vamos lá, equívoco de Kanada. Equívoco de Kanada, de acordo com o Hridayananda Maharaj.
Os Vaisheshika dizem que o universo visível é criado a partir de um estoque original de átomos. Janin Asata. Como declaram os Vaisheshika Sutras 7.1.20 de Kanadarishi, Nityam Parimandam, aquilo que tem o menor tamanho, o átomo, é eterno. Ou seja, os átomos são contínuos. Kanada e seus seguidores também aceitam a eternidade de outras entidades não atômicas, inclusive das almas que se tornam corporificadas, e até mesmo de uma alma suprema. Mas na cosmologia Vaisheshika, as almas e a superalma têm apenas papéis simbólicos na produção atômica do universo. Então, o que Maharaj está apontando aqui, baseado nas próprias escrituras Vaisheshika, que eles até aceitam a existência da alma, da superalma, de Deus. Só que o átomo ele tem um papel mais importante na criação da existência, da realidade, do que o próprio Deus e o próprio átomo, do que o próprio Deus ou do que a própria alma. Na cosmologia Vaisheshika, as almas e a superalma têm apenas papéis simbólicos na produção atômica do universo. Ou seja, quem manda, quem dá bola, quem cria toda a realidade, na verdade, são os átomos. Ou seja, uma teoria materialista. Srila Prabhupada aqui. Jai. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembre-se que tem uma continuação. Na próxima aula, a gente vai ver o sistema de Sankhya e de Yoga que se completam também, como foi a questão do Nyaya e do Vaisheshika. Muito obrigado pela atenção a todos. Por favor, deem um like, compartilhem. E se alguém tiver alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo, que a gente vai tentar dialogar, responder, conversar. Muito obrigado pela atenção novamente, pela paciência. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!